Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao Water Code. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao What the Code, um show idealizado pela Action, onde a gente vai conversar com diversos profissionais do mercado de tecnologia que têm aí uma trajetória inspiradora. Eu sou Carol Tequita e estou aqui hoje com Juliano, ele que é patrimônio histórico da Action, é engenheiro líder na Fox. Seja bem-vindo, Juliano. Opa, muito obrigado. Como a Carol falou, meu nome é Juliano, eu trabalho com tecnologia há 14 anos já. Sou formado em ciência da computação, estou na Action há 4 e sou pai de uma linda menininha de 5 anos. Só para explicar um pouquinho aqui para vocês, essa é a versão pocket remota aqui do What the Code, porque a gente vai conversar com pessoas ali que não estão em São Paulo, a gente fez a gravação presencial, e aí o Juliano também faz parte dessa versão remota ali do show. E já fazendo a primeira pergunta para você, Juliano, você está no mercado de tecnologia há um bom tempo, especificamente na Action, eu acho que você está entre as pessoas que estão mais tempo na Action, então você pode dizer ali que você está aqui desde que tudo era mato, basicamente assim. Bem próximo. Exatamente. Você pode contar um pouquinho de como tem sido essa experiência de estar tanto tempo ali trabalhando na Action? Sim. Quando eu entrei, eu fui o 15º brasileiro, na verdade. Hoje eu acho que a gente já passa dos 200 ou está bem próximo de 200. Sim. E no total eram 150 pessoas. Então não era uma empresa tão grande na época. E fazer parte da Action nesse processo de crescimento dela foi muito louco, porque a gente foi de uma empresa pequena, com várias interações incríveis entre a galera, com várias coisas para a galera poder amadurecer, para uma empresa grande, com muita gente, onde a gente tem que fazer eventos ao redor do mundo todo para poder contemplar todo mundo. Então, esse crescimento da Action num curto espaço de tempo foi muito louco, foi coisa de 2 anos, durante a pandemia. Caramba, então, pelo que você falou mesmo, você está há 4 anos, e quando você entrou, você foi o 15º brasileiro. Uhum. Realmente, então, teve um boom ali em pouco tempo, assim, que é um desafio muito grande pensando em cultura, né? Você manter a cultura crescendo, e a Action é muito boa nisso, né? E qual foi o seu maior aprendizado dessa experiência que você tá tendo, assim? Tiveram algumas coisas que a Action fez que literalmente meio que mudaram a minha vida, né? Por exemplo, quando eu entrei, o esquema de bounties que a gente tem, onde você faz determinadas tarefas para poder ganhar moedinhas para comprar roupa da loja da Action, tipo essa daqui. Sim, essa aqui também. Opa, essa aqui é exatamente. Logo quando eu entrei, tiveram alguns que foram muito importantes para mim, porque eu tinha acabado de ter minha filha, ter a minha esposa, estava saindo de uma empresa 100% presencial, começando a trabalhar para uma empresa 100% remota, e não estava muito familiarizado com a ideia de como eu vou interagir com esse povo que não está do meu lado, como a gente vai conversar, como a gente vai trocar experiências. E as bounties, naquela época, tinham algumas muito interessantes, como você, por exemplo, sair para fazer um piquenique com a sua família, que era algo que eu nunca tinha parado para fazer, e algo super simples. Então a gente fez um piquenique no quintal de trás da minha casa mesmo, durante a pandemia, a gente forrou a toalha no chão, compramos um pão, botamos alguns cafés ali e tal, e fizemos. E isso foi uma experiência incrível. E não só isso, vários outros bounties relacionados a atividades físicas. Por exemplo, eu comecei a pedalar por causa da Action, comecei a correr por causa da Action, eu comecei a me exercitar mais. Então, o que a Action me ensinou foi a viver uma vida não só exclusivamente focada no trabalho, e sim mais focada em mim e na minha família. Nossa, perfeito. E é muito legal porque a galera que não tá na Action não tem a noção de como que funciona essa questão dos bounties, que é tipo, você ganha recompensa por fazer coisas, mas não são coisas de trabalho. Então, é realmente isso que você falou. Eles meio que te incentivam a viver a sua vida. Então, tipo assim, eles gamificam a sua vida para que você entenda que você precisa ser uma pessoa além do trabalho. Isso para mim foi sensacional também. Tem muita coisa para sair da sua zona de conforto, como, por exemplo, fazer uma road trip. Se você fizer uma road trip no final de semana, pegar o seu carro, ir para algum lugar, pegar um hotel, um lugar diferente, tal, e voltar, a Action te paga por isso, inclusive, usando parte do Unleash. Você pode colocar na categoria de Weekend Explorers e reembolsar a estadia do hotel e tua gasolina. Então, coisas que você normalmente não faria só por fazer, você faz porque é incentivado pela empresa. Isso é muito da hora. Exatamente. Aprender uma coisa nova, compartilhar alguma coisa que você tenha feito com as outras pessoas. Recentemente não, faz um ano, né, que eu sou titia, minha irmã teve um menininho, e aí a Action mandou a camisetinha da Action ali pra ele, e foi muito fofo, assim, realmente é um cuidado bem diferenciado.
Mas assim, como que foi esse processo de você encontrar a Action e até entrar, né? Como que foi a sua aplicação? Porque tem muitas pessoas que têm dúvida a respeito disso, tem vontade de entrar, mas não sabe como é que é os trâmites de entrar aqui dentro, né? O meu processo não foi muito normal. Então, o normal da Xteam é você aplica no site e o pessoal do RH, que a gente não chama de RH, o Cavalry Team, entra em contato com você quando o seu perfil for adequado a uma das vagas que estão abertas. Ou a galera de Cavalry entra em contato com você pelo LinkedIn, porque tem uma vaga e você tem um perfil adequado para aquela vaga. No meu caso, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Tinha uma vaga muito urgente para ser preenchida na Fox. Não era um perfil fácil de achar, desenvolvedor Go, sênior, com mais de 6 anos de experiência. E aí, então, a Xteam que entrou em contato comigo me oferecendo uma vaga. E foi até curioso, porque quando entraram em contato comigo, mensagem em inglês e tal, eu não estava muito afim de sair do Brasil na época, eu já respondi falando, não tenho interesse na vaga porque eu não tenho interesse em me realocar. E aí o Jomar respondeu, não, você não está entendendo, a vaga é remota, você não vai precisar se mudar. Então, legal, vamos conversar. E dali até eu ser contratado, levou menos de 3 semanas, porque era um processo bem urgente mesmo. Então, sim. Eu conversei com o Cavalry, depois eu conversei com o Jake, que era o CEO na época, e depois eu conversei direto com a Fox e entrei direto. Nossa, realmente, acho que foi meio fora da curva ali o processo. Eu lembro que o meu processo demorou um mês, uns 2 meses, um mês, algo nesse sentido, para poder fazer todo o processo. Mas acho que cada um tem depende da urgência da vaga e tudo mais, né? Exato. Hoje você trabalha como líder de engenharia na Fox. Como é que é a experiência de trabalhar numa empresa dessa amplitude, que é referência aí no que a gente está falando nesse sentido de streaming, etc., e tal, inclusive foi o que você estava trabalhando, né? E como que é essa experiência de trabalhar como líder de engenharia? Quais são suas responsabilidades no seu dia a dia? É curioso, é bem diferente do que eu já fazia em outras experiências passadas, né? Nesse caso, eu sou responsável por desenhar como as features para streaming de vídeo vão ser implementadas. Chegam geralmente requisitos de produto de nós vamos precisar costurar as propagandas no stream para que não seja possível usar adblocker e aí todo mundo tem uma experiência igual a da TV no streaming. Aí eu teria que desenhar como aquilo seria feito, e aí o time implementa aquela feature, e eu auxilio quando é necessário. Mas hoje em dia eu tô codando pouquíssimo. Já até brigaram comigo quando eu tava codando, falando que não era minha responsabilidade mais. Então eu meio que organizo a galera e desenho as coisas que nós vamos fazer. No caso de liderar, assim, o que você acha que é preciso para você ser um bom líder? Uma coisa que eu vejo que faltava em muitos líderes que eu tinha antigamente era empatia. Você entender que a pessoa pode estar passando por várias coisas na vida dela e de repente a performance dela no trabalho não tá boa, não é porque o cara é uma pessoa ruim, é porque ele pode estar passando por alguma coisa extra trabalho que está afetando a sua performance. Então o líder tem que ser uma pessoa empática para poder levantar aquela pessoa quando ela está passando por um momento ruim e auxiliar ela a atingir o seu potencial. Um líder também precisa estar muito presente na hora de blindar o time. Então, quando chega muito request para fazer muita coisa num curtíssimo espaço de tempo, é papel do líder também falar, não vai dar, não tem como fazer isso, porque o time não vai ter vazão para isso, a galera vai entrar em burnout, não vai entregar, vai frustrar todo mundo. Então, também é papel do líder blindar a equipe para não gerar expectativas absurdas e não gerar frustração tanto na equipe quanto nos stakeholders. Eu acho que essas são características de líderes que eu sentia muita falta no passado e por causa disso eu acabei implementando nas minhas equipes. Isso é muito legal. E eu acho assim, quando o líder consegue o respeito da sua equipe, é aí que você tem um líder de fato, né? Então, na minha carreira eu já tive a experiência de trabalhar com líderes que, cara, eu respeito até hoje, porque assim, a forma de se comunicar, a forma de se portar, a empatia e tal, ele ganhando o respeito do seu time faz tudo pela equipe e tal. Então, eu acho isso muito legal, né? É bem importante mesmo. Por outro lado, você falou que você está ali no meio do caminho, ali entre stakeholders e equipe de engenharia, você acaba recebendo bastante informação ali. Isso pode ser estressante? É estressante? Pergunta. Era mais no início, quando eu comecei, porque justamente esse momento que brigaram comigo foi porque eu não estava conseguindo conciliar os dois papéis quando eu fui promovido para líder de engenharia. Então, eu fazia os papéis de líder e eu também tentava desenvolver junto com a galera. Eu pegava ticket para fazer e tal. E aí eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, era bem caótico.
Mas acho que depois que você começa a se adaptar à realidade de o que é o seu trabalho, você começa a priorizar mais as coisas que você precisa fazer, ter uma listinha de coisas que você tem para entregar, o estresse começa a diminuir bastante, porque o trabalho ele é um funil e todas as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível de responsabilidade que você, então é muito difícil de você ficar sobrecarregado. Só se você estiver pegando o trabalho que é seu e dos outros também, o que algumas pessoas fazem e não deveriam fazer. Exatamente. Falando assim de liderança, nível de cargo e tal, uma pergunta que sempre me fazem, né? Tipo, qual que é a diferença de um júnior para um sênior? O que você acha que diferencia ali? Não só falando em nível de experiência, mas principalmente o que diferencia um júnior de um programador sênior? E o que um júnior precisa para um dia se tornar um sênior? Eu acho que isso é extremamente relativo, tanto por empresa quanto por pessoas mesmo. Porque, por exemplo, às vezes o sênior é o cara que é especialista numa tecnologia específica que aquela empresa precisa. Então ele é um sênior para aquela empresa. Mas se ele for para uma empresa diferente, de repente para outra empresa ele não é mais sênior, porque pro que a empresa necessita, ele não manja de tudo. Então, para mim o sênior é o cara que ele tem um conhecimento técnico adequado para exercer funções que a empresa está precisando de forma independente e ainda ajudar os outros membros do time que não têm o mesmo nível de conhecimento com ele a chegar no mesmo nível de conhecimento e serem eficientes. E para o júnior chegar a ser um sênior, cara, é experiência, é trabalhar, ter vivência, passar por alguns perrengues, entender como resolver esses perrengues. Sim. Porque o que caracteriza um sênior é justamente a bagagem que ele carrega. É tudo que ele aprendeu, tudo que ele ajudou, tudo que ele desenvolveu. Sim, eu acho que, não sei, mas a impressão minha é de que hoje a gente tem muito a ideia de que existe um caminho certo a se seguir e um caminho perfeito, mas os seniors, eles se formam com os erros também, né? Então, acho que é importante a galera experimentar e é justamente essa bagagem que você está falando. É a bagagem de já ter passado por situações que você precisou superar, que vai te trazer sabedoria, acho que essa é a palavra, para poder orientar o time que você está trabalhando, para poder entender qual seria a melhor atitude naquele exato momento, né? Exato. Não adianta nada você ser um gênio da linguagem de programação B. E aí, do nada, um cluster cai em produção e você não faz a menor ideia de como fazer para tudo voltar a funcionar. Você vai aprender com aquela vivência dali, daquele problema que aconteceu, e isso vai incrementar a sua experiência para o futuro. Quando esse problema acontecer de novo, você vai saber resolver. Então, acho que vai muito disso, da bagagem que você carrega e de todos os problemas que você já passou e aprendeu a resolver. Sim. Voltando um pouco para o começo, como que você se interessou por tecnologia? Qual que foi o momento que você falou assim, não, quero trabalhar com tecnologia? Não houve esse momento. Na verdade, eu me formei em técnico em eletrotécnica no meu ensino médio. Fiquei vadiando depois de terminar o meu ensino médio por 2 anos. E aí o meu pai, um belo dia, no café da manhã, estava lendo um jornal, aí tinha a notícia lá de ciência da computação vai ser uma faculdade muito requisitada, vão ter muitas vagas no futuro e os profissionais vão ganhar muito dinheiro. Aí meu pai foi e falou, você não está fazendo nada, por que você não faz ciência da computação? Eu topei. Então, não foi algo que eu escolhi, foi algo que escolheram para mim e acabou que meu pai estava super certo. Agradeço seu pai. Foi um ótimo conselho, com certeza. Mas você acha que programação é difícil, né? Como é que foi seu processo de aprendizado? É outra coisa que também depende. Para muita gente é extremamente difícil. A pessoa só vê um monte de letrinha colorida na tela, não entende nada, não entende as relações entre essas coisas ou como que você está escrevendo se torna algo efetivamente executável que as pessoas possam utilizar. E para outras, acho que varia muito do seu nível de abstração, do quanto você consegue abstrair o que você está entendendo e transformar em coisas mais concretas. Para esse tipo de pessoa, programação é uma coisa muito fácil. Acabou que eu era muito bom com esse tipo de coisa, então para mim foi muito fácil aprender. Eu comecei a trabalhar com programação no 2º semestre da universidade já, e eu nunca tinha visto nada de programação antes. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter uma afinidade muito grande com programação e vai aprender tudo muito rápido, e tem gente que não, vai ter que se dedicar mais mesmo, ler bastante, até conseguir ganhar esse nível de abstração necessário para poder entender a programação. Mas você acha que é algo viável? Tipo, qualquer pessoa consegue aprender programação? Eu acho que sim. Qualquer pessoa consegue aprender programação. Com esforço, dedicação, acho que qualquer pessoa, você consegue muita coisa na vida, com certeza. Para mim, programação é basicamente a mesma coisa que você aprender um outro idioma. Você literalmente só está aprendendo a se comunicar com uma máquina.
em outra linguagem. Então, se você consegue aprender inglês, você consegue aprender programação, não tem muito mistério. E eu faço a relação inversa também quando eu vou falar sobre isso, porque a gente que trabalha com empresa internacional sabe que um dos calcanhares de Aquiles de muitos programadores é justamente não saber o inglês, né? Aí, como você não sabe inglês, fica difícil trabalhar para essas empresas internacionais. E eu falo assim, você aprendeu programação, você consegue aprender inglês. Coloca a mesma energia nisso, você vai conseguir. Até porque uma das coisas que me ajudou muito, inclusive, foi o fato de eu saber inglês desde muito novo. Então, e graças aos videogames, eu nunca fiz curso de inglês. Sim, exatamente. Eu aprendi inglês jogando videogame, ouvindo música. Jogando Zelda. E, assim, saber inglês muda completamente o seu panorama de aprendizado de programação. Porque boa parte dos materiais e dos melhores materiais que a gente tem para nossa área são em inglês. E de graça. Então, se você sabe inglês, você consegue consumir os melhores materiais da nossa área, sem pagar um centavo sequer. Exatamente. E para algumas tecnologias, falta muito material em português, então você acaba saindo muito prejudicado. Falando da minha área, que é a iOS, por exemplo, você tem muito pouco material em português. Então, realmente, o fato de eu saber inglês ajuda bastante. Demais. E falando em aprender, né? Um programador, acho que é um dos únicos profissionais que estuda, começa a trabalhar e precisa continuar estudando sempre, porque se manter é tão difícil quanto entrar no mercado. E aí a gente dá um nome para isso que a gente dá, é lifelong learning, né? Como que você faz para continuar estudando e aprendendo coisas novas, mesmo depois de 14 anos nesse mercado? Sim. No início, eu estudava qualquer coisa nova que aparecia pela frente. Apareceu um framework novo, deixa eu ler sobre ele, vamos ver como é que ele funciona. Mais pra frente na minha carreira, eu comecei a ser mais pragmático. Eu comecei a estudar coisas que eu via que poderiam me ajudar no meu trabalho. Por exemplo, como que eu posso fazer para os meus requests serem mais eficientes? Como que eu posso fazer para eu gastar menos memória e menos CPU? Como que eu posso fazer para o deploy das minhas aplicações serem mais facilitadas? Então, assim, tudo o que eu comecei a aprender depois de um certo período na minha vida foi o que eu posso aprender para deixar o meu trabalho mais fácil. E acho que essa parte daí foi uma virada de chave muito grande para mim, porque o que as empresas mais querem é eficiência. Então, se você é um cara que o seu estudo está focado em tornar o seu trabalho mais fácil, você está tornando o trabalho dos outros mais fácil e você também está fazendo todo mundo gastar menos dinheiro. Então, o meu aprendizado contínuo é esse. Enquanto eu estou desenhando, planejando coisas para fazer, eu vejo como eu posso fazer isso de forma mais eficiente. Eu já embuto isso direto no desenvolvimento. Nossa, esse é um insight muito legal mesmo, que eu não tinha pensado nisso, mas realmente é isso. Se você tem essa mente inquieta de sempre querer melhorar, né, ver alguma forma de melhorar, você está sempre aprendendo nesse sentido, né? Você está sempre tentando aprimorar, é muito legal. Uma coisa que eu gosto de fazer também para continuar aprendendo é sempre, vamos supor, eu estou trabalhando em alguma coisa que eu executei essa coisa de tal forma. É eu tentar pensar em como eu faria isso de outra maneira, sabe? Será que eu conseguiria fazer isso de outra maneira? De usar outro tipo de abordagem? Porque isso acaba abrindo um pouquinho a sua mente para não ficar um pouquinho viciado ali no que você já aprendeu. Então, é uma coisa que também pode ajudar bastante. Se você estivesse começando hoje, está começando hoje, 2023, na programação, o que você faria de diferente, né, do que você não fez no seu início de carreira? Eu não tentaria sair correndo para pegar uma vaga na linguagem que tivesse mais vagas abertas, que foi o que eu fiz na época. Na época, C# estava bombando, eu falei, vou aprender C# e vou pegar uma vaga C# que é o que tem mais vagas abertas. Na verdade, o melhor caminho a seguir é você pegar tecnologias que potencialmente vão ser muito úteis no futuro. Que aí foi o caso da galera que está aprendendo Go e Rust hoje em dia. A demanda para essas duas linguagens está crescendo cada vez mais. E como a oferta e demanda é o que dita o nosso mercado, os salários de Go e de Rust tendem a ser maiores por causa disso, porque tem pouca gente, e aí você tem... Então, se eu estivesse começando agora, eu mandaria Rust ou Go direto para já ganhar aquela frente no mercado. Sim, essa visão estratégica ela é muito importante. Talvez falta um pouco isso para quem está começando por maturidade, simplesmente isso, simplesmente colocar a cabeça no lugar, e é a visão que a gente tem porque a gente está há mais tempo no mercado. Mas eu acredito muito nessa questão de você ser estratégico no seu olhar de carreira, sabe? Pensar não só no que está acontecendo agora, porque muitas vezes, é que nem você falou, a linguagem ela está num boom nesse momento,
Mas pensando no futuro, outras tecnologias são mais promissoras, né? Então é sempre legal ter isso em mente. Sim, até porque tempo é uma unidade finita. Então, você tem que saber usar ele muito bem. Exatamente. Um dos maiores diferenciais da Action é justamente a cultura. Só quem tá na Action sabe o quanto a cultura aqui é forte, é diferente de todos os outros lugares que, pelo menos que eu já tenha trabalhado, não sei como é para você. Mas o que você poderia destacar, assim, o que você acha que é mais importante na cultura da Action, o que mais te tocou nesse sentido? Como eu mencionei, o fato de eu ter total liberdade para trabalhar em horários que fazem sentido para mim, e não ter que fazer hora extra, trabalhar final de semana e coisas do gênero, já foi um grande diferencial para mim, porque eu pude passar mais tempo com a minha família, ver minha filha crescer, fazer atividades que eu gosto. Outra coisa que a Xteam é incrível é que eu não sei como eles conseguiram pegar um grupo super incrível de pessoas e colocar na mesma empresa. E quando a gente vai num encontro com todo mundo, é bizarro o quanto todo mundo é muito parecido. Todo mundo é muito legal, todo mundo é bem extrovertido. Tem algumas pessoas mais introvertidas, mas essas pessoas introvertidas, quando conversam com a galera, você vê que eles são super legais também. Então, a vibe de todo mundo é muito parecida. Em qualquer evento que a Xteam faz e coloca todo mundo junto, é sempre uma loucura, porque é todo mundo muito legal, todo mundo faz atividade juntos, brinca junto, bebe junto, conversa, troca ideia. Então, juntar um monte de gente legal, te dá tempo para fazer o que você gosta de fazer, te incentivar a fazer o que você gosta de fazer, eu acho que são os maiores diferenciais da Xteam em relação à cultura. Nossa, eu concordo totalmente. A primeira vez que eu encontrei o pessoal da Xteam presencialmente foi no Outpost, que eu fui ano passado. É como se fosse essa tribo ali. São a galera que faz a mesma coisa que você, que gosta das mesmas coisas que você. Realmente parece que eles fazem uma triagem muito de perfis muito parecidos para entrar na empresa. E a sensação que dá é que você tá com uma série de amigos e que você você tem aquela vontade genuína de ajudar e também você é muito ajudado dentro da Action. A cultura de time mesmo é muito forte aqui dentro. E é curioso que é um monte de gente que na maioria das vezes você nunca viu na vida. E aí quando você encontra, é abraço, é beijo, e aí, cara, tudo bom? Não, vamos ali e tal. Pô, como se você já fosse amigo dessa pessoa há séculos, você nunca viu antes. Exatamente. Eu me lembro que a gente conversou há um tempo, essa aqui é uma pergunta meio polêmica, mas a gente conversou sobre ser CLT e PJ, né? A gente sabe que trabalhando para a empresa gringa, por exemplo, na Action, você trabalha como contractor, então você precisa trabalhar como PJ, a não ser que você queira pagar muito imposto, mas enfim, você vai trabalhar como PJ. Qual que é a maior vantagem que você vê nesse modelo trabalhando como PJ em relação a CLT, né? Ou se tem alguma desvantagem também nesse sentido? Depende. Essa pergunta é sempre problemática porque não tem resposta certa. Então, assim, se a sua única opção é trabalhar no Brasil para o Brasil, 99% das vezes CLT é melhor para você. A PJ você vai ser meio que explorado, você vai pagar não tão menos imposto do que você pagaria como CLT e você abre mão de todos os seus direitos trabalhistas. Agora, quando você está trabalhando para fora, é um cenário completamente diferente. Você está ganhando numa moeda estrangeira, que o câmbio é favorável para você, então, dependendo de quanto você vai ganhar, o imposto que você paga é muito baixo. Porque no Brasil parece que quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Então, trabalhando para fora, cara, PJ não tem outra saída, você vai pagar menos imposto e vai ser muito feliz. Agora, se você está trabalhando no Brasil para empresas brasileiras, seja CLT. Sim, é porque eu acho que tem muito aquela questão também do tipo assim, sabe? De você, como PJ, ter que saber fazer a gestão do seu dinheiro. Então, por exemplo, seguro de vida, plano de saúde, você que tem que gerenciar, você que tem que ir atrás disso, mas é tudo uma questão de você saber realmente lidar com o seu dinheiro. O fato de você estar trabalhando numa moeda forte, né, faz tudo ser mais favorável nesse sentido. Tudo é muito mais fácil. Como você está trabalhando para fora e você está ganhando numa moeda forte, você ganha, na maioria das vezes, 3, 4 vezes mais do que você ganharia numa empresa nacional, às vezes até mais do que isso. Então, com o excedente de dinheiro que você está ganhando, cara, não é um plano de saúde de 600, 700 reais que vai te deixar passando fome. Exatamente. Você falou que a Action foi sua primeira experiência totalmente remota, né? Qual foi o maior benefício que você viu nessa questão do trabalho remoto e também o maior desafio? Olha, desafio inicialmente eu achei que fosse ser a socialização. Eu achei que eu fosse sentir muita falta
de estar com meus colegas de trabalho e etc, etc. Mas existe uma grande romantização das relações de trabalho presenciais, tá? Porque existe uma diferença muito grande entre colega de trabalho e amigo. E quando a gente está trabalhando no escritório, a gente acha que todo mundo é nosso amigo. E a gente começa a valorizar mais essas relações interpessoais do escritório, do cafezinho ali e tal, do que as pessoas que realmente são seus amigos, que são as pessoas que escolhem estar com você independente do trabalho. Quando você começa a trabalhar remoto, as suas relações interpessoais são as relações verdadeiras. São as pessoas que estão com você porque querem estar com você. São os seus familiares, os seus amigos, que você vai chamar para sair, a pessoa vai falar, não, vamos sair. Vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto. Então, são pessoas que estão escolhendo estar com você e que você está escolhendo estar junto. Não pessoas que estão com você porque precisam bater o ponto todos os dias e sentar do seu lado. Então, o desafio do trabalho remoto para mim, eu achei que ia ser a socialização e, na verdade, a minha socialização melhorou muito. Tipo, eu sou muito mais feliz com as pessoas com quem eu converso porque eu escolhi conversar com elas. E em relação a maior benefício, cara, é você controla o seu tempo. Você pode trabalhar só de manhã, ou trabalhar só à tarde, ou trabalhar só à noite, ou trabalhar um pouco de manhã, um pouco à tarde. Você literalmente orienta mais a sua rotina, a sua vida, do que ao seu trabalho. E isso é hiper benéfico. Sim, eu lembro que uma vez que a gente estava conversando no Slack, você falou assim, não lembro ao certo a frase, mas você falou assim, você passa a viver de verdade. É muito isso, né? Tipo, você tem tanta liberdade que aí você fala, não, agora realmente eu posso viver, posso fazer as coisas que eu sempre quis fazer porque eu tenho o controle do meu tempo, né? Sim, a galera acha que é meme que de vez em quando eu trabalho da praia, mas outro dia eu tava lá trabalhando e mandei uma foto com a Lauren na praia trabalhando. Então, não, fala sério. Mas dá pra enxergar? Cara, não dá pra enxergar? Tem sombrinha, o MacBook fica embaixo da sombrinha, só abre uma cerveja e continua trabalhando. Você já tá nesse mercado há 14 anos, há bastante tempo, mas tem muita gente querendo entrar nesse mercado de tecnologia. Qual que é o seu conselho? O que você diria para quem está tentando entrar nesse mercado hoje, né? Eu acho que se você está tentando entrar no mercado hoje, o bizu seria justamente você olhar o que as empresas estão procurando e estudar o que elas estão procurando. Tem algumas coisas que são muito importantes em engenharia de software e que muita gente negligencia. Exemplo de infraestrutura. Então, containerização, CI/CD, log, monitoria, saber fazer o deploy de uma aplicação para algum lugar, para ela funcionar. Por incrível que pareça, tem muito desenvolvedor que só sabe escrever o código e não sabe efetivamente botar ele para funcionar. Então, se você estudar essas coisas que são meio que um diferencial em relação à maioria dos desenvolvedores, seu caminho está traçado. Nossa, é uma ótima dica mesmo, né? E também analisar o que realmente o mercado tá pedindo, né? Tipo, ter essa visão de você procurar. E a informação tá aí. Hoje você entra no LinkedIn, você entra aí em sites de vagas, você consegue entender o termômetro do mercado, né? Onde você tem oportunidades, mas lembrando que, assim como você disse, talvez você não escolheria a linguagem que tem mais vagas, né? Você faria uma visão mais estratégica de futuro, né? Algo nesse sentido, né? Bom, Juliano, a gente tem uma parte aqui que a gente chama de desmistificando a programação, que a ideia é que o nosso convidado explique algum termo ali para leigos, não necessariamente leigos, né? Mas explicar da sua forma algum conceito, algum tema de programação. Então, eu queria saber o que você trouxe hoje para a gente, para poder explicar. Algumas coisas que diferenciam bastante o Go de outras linguagens de programação. Algumas delas são os channels e as Go routines. Isso daí geralmente é super misterioso para as pessoas que estão começando a programar agora e tal, especificamente porque nem toda linguagem tem um modelo de assincronia e de comunicação paralela embutido na linguagem, e o Go tem isso. Então, um exemplo que eu geralmente gosto de usar para poder explicar como os channels e as Go routines funcionam é o exemplo do Starbucks. No Starbucks você tem a pessoa que é o cashier, que é a pessoa que vai pegar o seu pedido, receber o dinheiro e colocar o pedido num outro lugar para que o barista pegue aquele pedido, faça o seu pedido e depois coloque o pedido pronto num outro lugar para uma terceira pessoa te entregar. Quando você vai modelar isso num sistema em Go, o cashier, o barista e a pessoa que faz a entrega, cada um deles são uma Go routine diferente. Então eles estão cada um realizando a sua tarefa no seu próprio espaço, sem nenhuma interferência externa. E a forma como eles comunicariam entre si, no Go, seriam os channels, que é basicamente uma fila de comunicação que você pode passar entre um e outro. Então, quando o cashier recebeu uma ordem e quer passar para o barista preparar essa ordem, ele coloca a mensagem no channel.
E o barista vai lá e pega aquela mensagem e fala, beleza, tem um pedido para fazer. Ele vai lá, prepara o pedido, tá pronto, ele coloca no channel que o cara que vai fazer a entrega do pedido vai falar, beleza, está pronto, vou entregar para outra pessoa. Então as go-routines nesse caso seriam os nossos atores e os channels, a forma como eles se comunicam. Sensacional. Eu não sabia disso e gostei muito da forma com que você explicou. Achei bem interessante, olha só. E também, assim, você é expert, né? A gente também tem uma parte aqui onde a gente pega alguma dica de expert. O que você tem de dica para dar? Pode ser uma ferramenta, alguma coisa que te ajuda no seu trabalho? Tem uma coisa que mudou a minha vida, eu não sabia da existência e quem me ensinou foi a Laura, inclusive. Que no Visual Studio Code, se você clicar com o botão direito numa função do Go e clicar Add Unit Tests, ele monta todo o boilerplate para você só escrever os test cases do seu unit test e ser feliz. Sério isso? Uhum. Mas não é uma extensão? É tipo, o próprio VS Code tem isso? Só de você adicionar o suporte à linguagem Go no Visual Studio Code, ele ganha isso. Que legal, cara. Nossa, assim, é uma mão na roda, né? Porque você já tem ali a formatação ali para você poder escrever os seus cenários. É literalmente tudo. Você só vai escrever o que você quer passar para a função e o que você espera de resultado e acabou. Ah, nossa, então é bem melhor do que eu tô imaginando aqui. Caramba, que legal. Nossa, que legal, não sabia disso. Podia ter para outras linguagens também, sei lá, podia ter para Swift, ia ser bem legal, porque otimiza bastante o tempo. Eu acho que o teste, falando do unitário, né, ele tem uma parte dele que é um trabalho de formiguinha, sabe? Que é maçante, que é você ficar justamente escrevendo tudo, e mocando tudo, e passando tudo. Então, acho que é uma ferramenta bem legal mesmo. Sim. Melhorou muito o meu fluxo de trabalho. Com certeza. Tem uma parte aqui que a gente fala que é eu nunca na programação. Qual que é a ideia dessa parte aqui do nosso show? A ideia é que a gente mostrar que situações que acontecem com todo mundo, que podem ser engraçadas ou não e tal. Então, eu vou falar algumas situações aqui e você vai dizer se isso aconteceu com você ou não. Uhum. Beleza? Ok. Eu nunca falei que a internet caiu para poder ir pra praia. Não, nunca. Nunca falei. Ah, mas você trabalha na praia, você não precisa mentir que você... Não, e o pessoal do meu praia. trabalho sabe que eu estou trabalhando na praia, então... Você manda foto, eu já vi lá no Telegram. Eu nunca corrigi bugs que eu mesmo criei. Já, várias vezes. Faz parte da nossa vida como programador, né? Sim. Criar bugs. Sim. Não criar é que é estranho. Se você não está criando bug, significa que seu software provavelmente não roda, na verdade. Não está funcionando. Exatamente. Eu nunca fingi que estava tomando café, mas na verdade era cerveja. Ah, isso já, várias vezes. Várias vezes. Minha caneca é preta justamente por isso. Eu não tô aqui com a caneca da Action, mas ela dá pra fingir legal, assim. Não dá pra saber o que é lá que tá lá dentro. Uhum. Ó, eu nunca fiz commit direto na master. Já. Me arrependi amargamente. Foi Sério? 100% sem querer. Não estava protegido como deveria estar. Eu estava distraído e foi. Sempre protejam a master, não cometam esse crime. Não cometeu esse crime. Eu nunca disse na minha máquina funciona. Sempre. Eu Na minha sempre máquina falo isso. sempre vai estar funcionando. Sempre. Eu não garanto em outros lugares. Eu acho que esse é o último argumento. Tipo, não tem mais como argumentar, não, na minha máquina tá funcionando. Porque, tipo, tá funcionando aqui, não sei o que tá acontecendo. O problema é aí. O problema tá lá na AWS. Na minha máquina não funciona. Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Pô, várias vezes eu tive orgulho de gambiarra. Tá doido? Tem umas que é tão bonitinha, né? Pô, tem gambiarra que você faz que na verdade salva a sua vida. E você ainda fala, caraca, isso é maravilhoso, vou usar pra sempre. Tem gambiarra que te dá o sono de volta, né? Você tá lá dias e dias tentando resolver, uma gambiarrinha ali resolve. Não, o famoso recurso técnico. Tu faz, bota pra funcionar, depois você fala, tá, como é que eu vou melhorar isso aqui? Ou nunca mais você olha pra aquilo dali e continua funcionando pra sempre. O que acontece com frequência, né? Esse é o problema da gambiarra. É uma solução temporária permanente. E acaba ficando permanente com o tempo. Ó, eu vou te mandar um meme, né? E aí eu queria que você explicasse esse meme. A ideia aqui é explicar um meme de programação para quem não entende programação. Então, vou te enviar aqui um arquivo. Foi. Ah, pô, esse aí é clássico. Enquanto o usuário não tá vendo, nada é bug nunca. Teve um, inclusive,
Caso real na Fox, que teve um bug que ficou em produção tipo uns 3 meses. Ninguém nunca viu, justamente porque ninguém nunca passou pelo cenário que causaria aquele bug. Eu esbarrei com ele acidentalmente um dia. Putz, não acredito. Não acredito. Eu fui lá e consertei rapidamente, mas enquanto ninguém vê, não é bug. Enquanto ninguém vê, então não existe, né? O que os olhos não Exato. veem, o coração não sente. Exato. Se ninguém tá vendo e ninguém tá perdendo dinheiro, joia. Joinha. Pô, Juliano, sensacional. Muito obrigada por bater esse papo aqui com a gente. Foi muito legal trocar essa ideia com você. Eu queria deixar aqui um momento final para você falar um pouquinho sobre você, onde a galera pode encontrar ali o seu trabalho, sei lá, se você queria divulgar alguma coisa. Mas muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho da sua história, que é super inspiradora. Assim como eu disse, você na Actin é como se fosse patrimônio histórico da Actin, todo mundo te respeita e te admira pra caramba. Ah, obrigado. As pessoas são gentis demais, elas exageram tudo a meu respeito. Eu não tenho muito merchan pra fazer, não. Então, no máximo, me sigam lá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. De repente, eu vou mandar depois no Slack pra você e coloca aí. E é nóis. Beleza, valeu demais. Adorei o papo, foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje e até o próximo episódio do What the Code.